mas eu acho fundamental para um analista do comportamento ter treino pelo menos, no mínimo, com o software. Porque é o que vai introduzir vocês na análise, é o conceito da tríplice contingência, estímulo, resposta, consequência e assim por diante. Mas é fundamental. Deixa eu te falar uma vantagem que eu achei, que eu possa não ter na real, né, mexendo com o rato na real mesmo, é que eu posso, de repente, não deu certo, como não deu várias vezes o meu experimento, e eu reiniciava, entendeu? Então, eu acho que com o ratinho mesmo real, a gente não consegue estar reiniciando assim, né? Consegue, é só matar ele. Mas aí, assim mesmo que vai ser proibido, né? Desse jeito aí, você vai acabar de vez com a nossa possibilidade. Então, eu não estou sendo sádico, tá? Eu também não gosto de matar o ratinho. Mas os indivíduos, depois que eles são treinados dentro da análise do comportamento, eles são descartados, tá? E tem outro advento também. Eu levei umas 2 mordidas e sangrou. Isso pode acontecer. Eu também Teve um relevei. caso que acabou a energia. Pois é. Teve um caso que acabou a energia e o rato se estressou e me mordeu. No software vocês não vão ter isso, vocês vão precisar manusear eles. Então essa é uma das vantagens que vocês têm. É. Mais alguma pergunta, gente, para o Almir? Daqui a pouco já vai ser a hora dele ir, né, Almir? Pronto, eu caí. Ah, foi a tua conexão? Foi? Foi. Ah, beleza, então. Tá, ok. Então, gente, mais uma pergunta aí para o Almir. Fiquem à vontade aí, né? Se quiser esclarecer também alguns conceitos com ele, aproveite. Não, professor, pergunta não, mas eu queria sugerir que ele voltasse outro dia. Ah, sim. Vai ter, a gente não vai perder esse contato aí com ele. Eu achei muito interessante falar um pouco da cognitiva também, porque nós temos algumas pesquisas, né? Como o senhor sabe, professor. Então, tem muita coisa dessa abordagem que termina aparecendo ali, né? Então, isso é muito interessante para nós. E ela também, digamos que ela tem essa diferença, né, de não considerar da comportamental, não considerar aspectos emocionais, pensamento, esse negócio todo. Mas no final das contas, eu acho que para uma clínica, meio que com os seres humanos, isso termina palpitando, né? Termina emergindo de alguma forma, e aí eu quero que vocês me perdoem, né? Vocês que são profissionais já, porque isso é uma coisa de estudante, é uma fala de estudante que não tem muita experiência ainda, mas a formação do sistema nervoso dos animais e do nosso sistema nervoso humano, né? Ele tem algumas diferenças interessantes, né? Com relação às funções superiores e tal. Então, eu comecei a notar que tudo é muito interessante, nada é dispensável, tudo é muito bom saber, é muito instigante, né? Tanto a experimental quanto a cognitiva, enfim. E eu achei interessante eu particularmente, né, a primeira
vez que a gente tem um diálogo sobre isso, né, com alguém que traz também elementos de fora das suas próprias experiências, e até ver o senhor falando sobre as suas próprias experiências é interessante, professor Carlos. Então, eu acredito que mais oportunidades como essa, né, podem trazer para nós um despertar dessas duas abordagens, né? É só isso, são Uhum. comentários mesmo, Então, meus. Ana Obrigado, Lúcia, Ana. Sim, Ana então, Lúcia. perfeito o seu comentário. É, só que, assim, são perspectivas diferentes, mas a análise do comportamento, ela também lida com emoções e sentimentos. Só que o modo com que nós lidamos com isso, eu acho que causa um pouco de choque nas pessoas. Principalmente quando um analista do comportamento, ele entra como professor, sempre tem esse choque. Isso eu analisei, eu estou do lado de vocês, tá? Como acadêmico. Sempre que um professor da análise do comportamento entrou em sala e começou a lecionar sobre a abordagem, causou choque nas pessoas. É verdade. Principalmente nessa questão Uhum, aí de lidar com sentimentos e emoções, tá? uhum, Você Você fala assim, mexe. ah, eu amo. Não, você não ama. Você ama o carinho que ele te dá. Você ama ele levar para você, ele te levar para jantar. Tá? E parece que quebra aquela magia do amor, entendeu? Mas uhum, não é isso. A partir do momento que você entende isso, análise do comportamento, que você vê que funciona, que você pode usar isso a seu favor, ah, eu posso fazer a pessoa me amar mais. Agora eu sei o porquê ele me ama. Agora sim eu posso, bom, não quero usar termo científico, né? Reforçar a pessoa que eu amo. não, mas pode usar, está valendo. Eu acho muito legal a gente ouvir dessa forma, porque é como vocês falam, nós vamos ter contato com isso ao vivo. Então, chega uma pessoa com problema de relacionamento, né? No seu consultório, lá para você atender, né? Olha, há muito tempo eu não tenho uma relação sexual com meu marido, eu acho que tem alguma coisa que está acontecendo e tal. Então, você vai fazer uma análise, você vai começar a descobrir coisas ali, né? Que vai reforçar ou vai, enfim, estimular, enfim. E aí eu acho muito interessante, para que a gente não afaste a análise experimental do comportamento daquilo que é real, né, na vida real. Então, a tendência é a gente fazer assim, ah, ok, é interessante, mas como que eu vou poder associar essas coisas se eu sempre achei que as emoções, que o pensamento, que a minha mente influencia muito nisso, enfim. Mas aprender tecnicamente essas coisas, ouvir, é muito bom. É muito bom mesmo. Uhum, uhum. Pois bem, quando eu entrei como analista do comportamento, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter um professor que lecionava análise do comportamento. A minha ideia era de que, infelizmente, a análise do comportamento funciona. Infelizmente, por quê? Porque eu tinha aquelas ideias formadas sobre o que era amor, sentimentos e emoções, que era fora da análise do comportamento e que tinha aquele brilho, e isso foi quebrado também. E eu negava veemente, tá, que a pessoa gostava de mim só porque, sei lá, eu tinha uma conversa, De ou graça. eu não conseguia aceitar isso. Para mim foi muito difícil. Eu acho que da dificuldade das pessoas entrar na análise do comportamento, esse é o principal obstáculo. Compreendo. Eu E compreendo. a gente, quanto estudante de psicologia, a gente tem que se afastar, né? Como eu sempre converso com você, né, gente? Desse lado do senso comum, né? Porque a gente, além da gente ter o ouvido, né? A escuta como algo diferenciado, né? Aí tem mais a questão da observação que ele está colocando, né? Então a gente tem que entender esse ser humano, né? De uma outra maneira, né? Buscar mais É, recursos, né? Para entender ele, né? eu entendo. Aquele texto que o senhor passou em sala, que uma pessoa sofria violência, lembra? Aquilo foi bem forte para mim, assim. Uhum. Como
lidar com uma pessoa que tem sido condicionada a um tipo de tratamento e achar que é normal, como fazer um movimento, né, com essa pessoa de retirar isso até que ela possa se tornar uma pessoa liberta mesmo, né, dessa questão da violência, por exemplo. Aquilo, não sei se o senhor recorda esse texto. Na verdade, foi um vídeo, não foi? Sobre violência contra a mulher, não foi isso? Ou foi o texto mesmo? Que Não, eu foi um passei. texto. Tinha um nome até da personagem e tudo mais. A gente fez um grupo. Foi bem legal. Foi rapidinho, foi assim, foi início desse semestre. Eu de cabeça não estou lembrado disso do semestre, já faz muito tempo. Mas, enfim, eu estou me sentindo contemplada. Eu só tinha mesmo essa observação para fazer e agradecer. Tá bom? Obrigada. Ana, obrigado. Então, eu atendi bastante caso de abuso e eu sou homem, né? E eu atendi casos de abuso com mulher. Já tem uma dificuldade por conta do abusador ser homem, mas eu consegui atender. Não foi só um, não foi só dois, foram vários casos que tinham abuso sexual e violência contra a mulher e a análise do comportamento, na aplicação dela é ótima nesse contexto, tá? É claro que você não vai estar como um analista do comportamento metódico, usando todos os termos que a pessoa não vai entender, tá? Você vai ouvir ela como ser humano que é e, de acordo com o repertório dela, moldar o seu. Assim como eu estou falando com vocês e usando termos que cabem entre nós, para ter uma conversa boa. Mas a análise do comportamento aplicada nesses contextos é ótima. E tem outro ponto que é uma vantagem da análise do comportamento sobre as outras. Ela te blinda, ela te deixa blindado sobre sentir coisa dos outros. Ela retira aquele choque que você tem, entendeu? Ela te afasta um pouco disso. Não que você não vá sentir, tá? Não que você não vai Entendo. sentir, vai se tornar uma pedra. Uhum. Mas ela vai te dar um filtro e vai te dar um amparo maior para lidar com isso. Que interessante, não tinha pensado nisso também. Essa condição da observação, né, e da proximidade com a ciência provavelmente faz isso, né? Uhum. Entendo, compreendo. E ajuda a diminuir também a insegurança também, né? Nossas frustrações também, né? Como a gente está falando, né? Que a gente tem que trabalhar desde o início do curso. Porque psicologia, a gente lida com conversa, com orientação, e às vezes não são todas as pessoas que aderem, né, à terapia. Né? Então vai acontecer muito isso com vocês, né? De pegarem casos de pessoas que vão ser difíceis de terapeutizar. Compreendo, professor. Obrigada. E olha, depois que eu entrei como acadêmico no curso de psicologia, a área da psicologia que mesmo mudou o meu eu foi a análise do comportamento, porque eu pude aplicar ela na minha vida com maior facilidade. Saber o porquê de meus comportamentos, saber o porquê do comportamento dos outros. Eu melhorei no meu trabalho, eu melhorei no estudo, eu soube o porquê algo tirava minha atenção no estudo, porque eu desfocava, entendeu? É claro, eu até indico para vocês, quem não faz atendimento psicológico, por favor, procure, tá? Que ajuda bastante também. Mas uma coisa que eu garanto é que até o final do curso, quem ficar vai sair outra pessoa. Obrigada pelo estímulo, professor. Isso é um estímulo, é interessante isso, claro. Muito obrigada. Com certeza. Com certeza, porque vocês, acho que o que eu percebi hoje, assim, que vocês estão pegando muito pelas dificuldades, né, e estão deixando, de repente, essas dificuldades um pouco, que nem a Esté falou, né, que está tendo uma dificuldade de observar, né, mas vocês não devem levar isso em consideração para desistir, né, mas sim para entender que o comportamento até em organismos infra-humanos, como o rato, né, como a gente diz, ele pode ser complexo também, né, e o do ser humano ele é muito mais complexo. Né? E aí, acho que é aí que é a sacada, né? A gente começar a aprender do menor, né? Do menos complexo para o mais complexo.
E, gente, errar é importante. A gente, às vezes, tira um pouco dessa importância do errar. Mas é a partir do errar que você vai poder se analisar, ver o porquê errou e buscar melhorar. Seja em trabalhos acadêmicos, seja a prova. A prova é um exemplo disso, tá? Os trabalhos são exemplos disso. Então, assim, quando vocês tiverem essa possibilidade de errar, tendo o professor para ver o que está errado e corrigir vocês, aproveitem disso, tá? Seja em trabalhos ou seja na vida mesmo. Com certeza. Até porque depois, quando vocês saírem para trabalho mesmo, né, que já é o caso do Almir, né, que agora ele já está se virando sozinho, né, Almir? E então, às vezes ele sente a necessidade, né, de ter às vezes uma supervisão também, né, Almir? Totalmente, totalmente. Eu posso dizer para vocês que eu frequento o atendimento psicológico, tá? E que isso é muito importante. Por dois pontos. Primeiro, para você ter um amparo, como o professor falou, tá? E depois, para você ter um modelo também de como é o atendimento psicológico. Algum de vocês já frequentam? Já vão Experiência aqui, eu me que está falando. Você falou aí, eu lembrei, quando que eu frequento, né? Eu faço bem antes de eu entrar no curso, eu já frequento. Parabéns. Eu precisei e hoje faço porque eu preciso ainda. Todo mundo precisa. Mas a experiência que eu tive depois de acadêmica foi essa questão. A gente tem hora que eu fugia da terapia e começava a analisar o psicólogo. Volta, eu tô aqui, calma aí eu volto, mas é interessante que eu começo, olha, você tá falando isso, então é por isso. Aí eu tinha que voltar para a terra, porque aí, tipo assim, ele chamava minha atenção porque eu tava já analisando, era ele. Mas é bem bacana. Isso acontece. Você já escolheu a abordagem? Tem alguma área em vista já? Então, não, eu até comprei aqui bastante livros aqui. Eu sei que eu devo utilizar muito a cognitiva, né? Porque eu tive uma experiência muito boa com ela e eu vi que vale muito a pena. Muito mesmo em situações, ela funcionou muito comigo, eu precisei, funcionou muito comigo, então eu devo abranger um pouco aí, mas ainda eu tô até o momento ainda eu estou na comportamental, estou na psicanálise, então ainda não posso, ainda não estou definida. Uhum. Um pouquinho sobre as duas, umas curiosidades. A terapia cognitiva, ela tem estudos sobre ansiedade e depressão, de que ela é até mais eficaz ou tão eficaz quanto medicamentos antidepressivos. Isso é interessante levantar. E a também já vi psicanálise, essas estatísticas. sim. Apesar de que tem pontos de que não foi levantado pesquisa na área comportamental também, né? Então, esse é um ponto a se analisar. E a psicanálise, ela vai te dar uma reflexão a respeito de si mesmo, assim, é uma viagem. Eu não sei nem como explicar. Porque tinha dias de eu ir lendo texto para a faculdade e delirar mesmo estudando psicanálise. Que legal, que legal. Essa questão do delírio tem tudo a ver com psicanálise também, né, professor? Mas, enfim, é legal a cognitiva, mas falando aí um pouco Almir, desse comentário que você fez, da questão da depressão, a gente percebe que em alguns tipos de clínica, a gente tem que ter o auxílio de várias pessoas, é multidisciplinar, né? E que essas escalas de teste de inteligência, exames neurológicos que
que medem, enfim, como é que está o funcionamento hormonal. Vai envolver muito a questão da farmacologia, né, que é aplicada pela medicina, que pode ser pelo psiquiatra. Então, dentro dessa questão que você falou, me parece que realmente a cognitiva é sempre a abordagem que faz essa análise junto com o psicoterapeuta, junto com o neuropediatra, com a professora da escola, enfim, dependendo qual seja a suspeita, né, do caso, né, se tem TEA, se tem TDAH, e como é que está aquela situação para a introdução desse remédio, né? E o que isso vai alterar no comportamento em função desse neurotransmissor que vai ter, enfim. Eu fiquei observando muito né, em algumas leituras que eu fiz, que a abordagem cognitiva ela é extremamente importante para a saúde mental da pessoa, né, que está sendo ali tratada, para que futuramente ela não dependa disso, né, ela tenha uma independência, né, e já consiga, lógico, dependendo do que seja, se ela tem problemas patológicos mais graves, né, não vai conseguir retirar a medicação. Mas tem alguns casos que a psicoterapia, junto com a medicina, ela consegue tratar, né? Então, eu acho que a cognitiva me chama bastante atenção nesse aspecto colaborativo, né? Com outros temas, né? Que são mais patológicos, assim. Lógico, a psicanálise também, né? Dentro da visão que a gente tem aprendido, enfim. Todas contribuem, mas os testes, eles são bem importantes, né? Tem testes muito interessantes que, analisados junto com uma cintilografia cerebral, junto com faz ali uma combinação de recurso, né? Para você ter uma anamnese clínica interessante daquele paciente e um caminho, né? Para diagnosticar e, enfim, para lidar com aquele problema e tentar achar uma solução, né, importante para as pessoas, para a família, enfim. É só um comentário a respeito disso. Então, a respeito disso, a análise do comportamento é a que lida melhor com o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Tem comprovações que a ABA, né, a análise do comportamento voltada para o TEA, é uma das mais eficazes, tá? Ao lado de medicamentos também. Então, assim, o que eu tinha citado antes para você, eu citei o que eu achava que era aquela parte lá sobre a cognitiva ser mais objetiva e a análise do comportamento a longo prazo ser melhor. Mas isso que eu estou citando agora são estudos, né? Estudos que trazem que a cognitiva para depressão e ansiedade ela é tão eficaz junto com medicamentos, tá? Tão eficaz quanto medicamentos. E agora esse da análise do comportamento, que para autismo ela é uma das mais indicadas, se não a mais indicada, tá? Mas o que você levantou é muito importante. Vocês tiveram já farmacologia, psicofarmacologia? Não, ainda não. Ainda não professor. tiveram ainda. Vai ser chegar para os lá. próximos semestres. Isso. Então, gente, quando chegar, olha, porque assim, você falou sobre medicamentos. Não foi animador não, viu, gente? É porque é mais conteúdo. Então, eu não sei se é mais conteúdo, professor. Acho que né? É um pouco, assim, vocês não vão conseguir ver tudo. Mas o problema que eu vejo é que dentro de clínica, nas minhas experiências, demandava um conhecimento que eu mesmo, depois de formado, não tinha e tive que pesquisar. Saber nome de medicamento, de valproato, citalopram, escitalopram, fluoxetina, carbonato de lítio e por aí vai. Só a graduação não vai cobrir. É o que a gente sempre fala para eles, né, gente?
graduação ela é só um meio para você descobrir o caminho, né, onde vocês têm que ir, o que tem que estudar, por onde tem que seguir, né? Mas numa graduação, como ele está falando, não tem como ver todo um conteúdo assim como uma disciplina como psicofarmacologia. Uhum. Mas vocês vão ter que sair pesquisando. O Eu estou professor... assistindo essa semana uma palestra sobre Semana da Psicopatologia, e na quarta-feira a doutora Fernanda vai falar exatamente sobre isso, a importância de aprendermos aí essa disciplina, que ela já pontuou na primeira aula, a importância nesse curso de aprendermos aí sobre a farmacologia. Foi na disciplina da professora Dânia, foi, Alessandra? Não, é um curso que eu estou assistindo online, que a professora fez para a turma só durante uma semana. Pensava que era algum daqueles convidados que a Dani tinha feito live. Ah, beleza. Realmente é muito pesado, porque às vezes um dos comportamentos da pessoa, de estar tremendo, piscando o olho, mordendo a boca, pode ser em decorrência do efeito de algum medicamento. Então, nessa sua fala aí, eu queria até já perguntar, qual é a relação, assim, do psicólogo com medicamentos, assim? Como que é a relação? Como que o psicólogo, ele enxerga essa questão do paciente e a medicação? Então, para você ter uma ideia da importância, tem paciente que você não consegue atender sem estar medicado. Tá? Esse já é o primeiro ponto que eu quero levantar aqui. E depois da interação do psicólogo com o psiquiatra. Às vezes é difícil. Às vezes você tem que orientar o cliente a trocar de psiquiatra, tá? Às vezes isso é preciso. E a relação do psicólogo é de estar sempre pesquisando e sabendo dos efeitos do medicamento que o cliente está tomando para a gente poder atender, para a gente ter base para atender. Tá? E observar esses efeitos nele, né? Porque muitas vezes varia, né, o efeito em pessoa para pessoa. Uma vez meu orientador de mestrado, ele falou que a maioria desses medicamentos que são passados, né, ele segue o DSM-5, vocês sabem, né, que é o Compêndio de Psiquiatria Americana, né? Então essas medicações elas são utilizadas geralmente na população americana, né? E tem uma diferença, né, da nossa população para da americana, né? Então por isso que a gente tem que ficar atento, né, justamente a isso. E às vezes você como psicólogo recebe mais informações do que o próprio psiquiatra. Às vezes o cliente pontua com você, eu estou com efeito colateral, e a pessoa não falou com o psiquiatra. Ou ela não falou com o psiquiatra, por exemplo, que tomou uma cerveja, mas falou para você, porque você não vai brigar com ele. Exatamente. E acontece da pessoa usar não só a cerveja é um exemplo de droga, tá? E quando eu digo droga, eu digo de substâncias que alteram o sistema nervoso. Eu não estou diferenciando o café da cerveja, da maconha, da cocaína. São todas drogas que podem ter interação com medicamentos. Por isso que é importante você saber. Se de repente a pessoa toma uma droga que estimula, tipo a Ritalina, e também toma café, a atividade dela vai subir muito, chegando a ponto de um surto psicótico, tá? Ou um risco de surto psicótico. Então, essas são coisas que vocês têm que saber, tá? Se não soubesse, o cliente chega lá e traz algum medicamento, alguma coisa que ele toma e você ainda não sabe, se basear em artigo. Sempre quando você atendeu alguém, pega um artigo e lê. Tem vários estudos de caso, em várias abordagens, nas abordagens que cada um quer. E aí é ir lá, estudar para poder atender. Aí vai ser o alicerce de vocês. Ok, gente. Deu para esclarecer? Ok. Deu sim, muito bom. Beleza. Que horas tem que ir, Almir? Como é que tá aí teu horário? Então, professor, eu já vou desligar, só vou finalizar aqui, tá? Tá, fica à vontade. Gente,
eu me apresentei, né, para vocês, e depois eu falei um pouco da análise do comportamento no laboratório. Para quem quer o atendimento clínico, é importante passar pela análise do comportamento em laboratório, porque vocês têm que aprender a observar, tá? E ter um olhar rápido para observar os comportamentos do indivíduo. Isso vai ser empregado dentro de clínica também. Depois eu espero ter esclarecido um pouco da diferença das duas abordagens, que foram as que eu atendi em clínica, né? A análise do comportamento e a área cognitiva, e chegando até aos medicamentos, né? Que vai ser uma área muito importante para vocês estudarem. Eu espero que vocês gostem. A Tá? sua expressão demonstra um comportamento assim bem interessante quando fala Aversivo, aversivo, né, Ana? exatamente, é exatamente isso. Gente, assim, eu como acadêmico, do lado de vocês, tem coisas que a gente vai usar bastante e tem coisas que nós não vamos usar tanto, tá? O que nós vamos usar bastante é a base das abordagens que cada um vai atender, mas essa do medicamento, independente da área de cada um de vocês, todos vão usar. Algo que é obrigatório. Sim, por isso que eu falo, assim, dando um pouco de ênfase a essa parte. Porque, E no demais, eu me prontifico aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me adicionar, se vocês quiserem algum artigo, se vocês quiserem conversar a respeito, tá? Eu vou estar disponível para vocês, tá ok? Obrigada, professor. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu creio que o senhor deva ter enviado isso por escrito, ou que o professor Carlos possa nos ajudar depois. Caso eu vou colocar o contato. Posso colocar no grupo, Almita, o contato? Pode, por favor. Beleza, Então, também. ok. Obrigada. Tá, Ana, Então, obrigado aí para pela vocês. contribuição. Que isso, prazer é meu. Boa aula para vocês, viu? Tá, Obrigada. obrigado mais uma vez aí, em nome do curso de psicologia aí. E aí, né, vamos ver outras vezes aí para tu voltar também com outros temas para conversar com eles, tá? Claro, Aí, cara, claro. Assim que vocês precisarem, só podem contar comigo, tá ok? Eu que fico agradecido por esse convite. beleza, obrigado, então. Tchau, tchau. Tá, gente, então vou fechar aqui, aí a gente volta lá no Zap, tá? Obrigado, Almir.